Bom, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial, parte 3. Uma aula emocionante que você só vê aqui. Então vamos lá. Vamos falar da terceira parte de inquérito policial. Primeiro, o que é arquivamento implícito? Se o réu cometeu 2 infrações e o MP só denunciou uma, não haverá pedido de arquivamento daquela não denunciada, pois é comum no curso do processo o aditamento da denúncia para incluir partícipe ou mesmo para imputar outra infração. Prestem muita atenção no que eu vou explicar. Imaginemos que o acusado, com um comparsa, em cima de uma moto, subtrai a bolsa de uma moça. E logo em seguida a essa subtração, ele, com a mesma moto, com o mesmo comparsa, vai numa joalheria e subtrai joias. Se o promotor de justiça só denunciou a primeira infração, o furto ou o roubo contra a bolsa da moça, e não denunciou a outra infração, não significa o arquivamento implícito dessa outra acusação. Se a denúncia foi feita só por uma acusação, a outra acusação não foi arquivada. Por quê? Porque se no curso da instrução ficar provado que o acusado foi denunciado por furto e ele se utilizou de violência ou grave ameaça, e se ficar provado que ele, depois da conduta de ter subtraído a bolsa da vítima, ainda foi subtrair a joalheria em companhia do comparsa, o promotor de justiça poderá fazer o aditamento. É o que nós chamamos de emendatio libelli. Emendatio libelli, ou emenda do libelo, é quando no final da instrução, o juiz, ao perceber que faltou uma circunstância expressamente ou implicitamente prevista na denúncia e que tem que ser incluída através de um aditamento. Então, ele abre 5 dias para o promotor aditar. O promotor poderá aditar e arrolar novas testemunhas. O defensor também tem 5 dias e poderá fazer o mesmo aditamento, a resposta ao aditamento. E logo em seguida o juiz vai instruir o processo, desta vez para simplesmente verificar se na primeira conduta houve o emprego da violência ou grave ameaça que vai transformar o furto em roubo, e na segunda conduta se em continuação ele praticou o assalto da joalheria. Ok? Então, não há arquivamento implícito se uma das condutas criminosas não foi denunciada, não foi apurada, porque o promotor de justiça poderá depois aditar a denúncia. Beleza pura? Tranquilo? Arquivamento e a decadência na ação privada. Bom, a decadência se consumará na ação penal privada se o ofendido ou seu representante legal não intentar a queixa no prazo legal. Você tem até 6 meses para ajuizar a queixa, que é a peça da ação penal privada. Se você não ajuiza a queixa, que é a peça da ação penal privada, em 6 meses, se pressupõe que você não tem interesse de mover aquela ação penal privada contra o acusado. Mas nada obsta que o querelante requeira o arquivamento ao juiz pelo princípio da disponibilidade. Vamos logo pontuar o seguinte. Na ação penal privada, existe o princípio da disponibilidade. Ao invés dele não pedir, não oferecer a queixa no prazo de 6 meses, ele pode diretamente, se já não quiser processar aquela pessoa, dizer para o juiz que não tem interesse de processar aquela pessoa, tá? O que será o que nós consideramos de uma renúncia expressa do direito de oferecer a queixa. Por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso pelo princípio da disponibilidade, mas cuidado. Cuidado que o minuto da sua atenção pode ser fatal. Porque na ação penal pública, cuja titularidade do Ministério Público,
O princípio é da indisponibilidade. É indisponível a ação, certo? A ação ela é indisponível. Ou seja, o Ministério Público não pode chegar para o juiz de direito e dizer assim, seu juiz, olha, eu não quero processar o cara. Não existe isso. Na ação penal pública, na ação penal privada, sim. Você sabe que foi bom ela ter passado aqui, porque o pessoal vai dizer assim, mas pô, ela passou na frente porque aqui é ao vivo e a cores, sem corte. Vamos lá. Arquivamento e ação penal subsidiária. No despacho de arquivamento, não cabe recurso. Professor, se o Ministério Público pedir o arquivamento, eu posso entrar com uma ação penal subsidiária? Não, não pode. Desse despacho de arquivamento do inquérito policial, não cabe recurso. Quer dizer, professor, que se o promotor pedir o arquivamento, o juiz homologar, despachando o arquivamento, não cabe nenhum recurso? Não. Salvo nos casos de crime contra a economia popular em que se admite recurso oficial. Ainda está previsto esse recurso oficial, mas a tendência é que a reforma do processo penal vai, inclusive, acabar com o recurso oficial, que é o recurso de ofício, né? Agora, havendo reforma, os autos são encaminhados ao PGJ, que designará quem oferecerá a denúncia. Caso, nós já vimos, seu procurador-geral receber um inquérito em que o promotor pediu o arquivamento e o juiz não concordou, o que é que vai acontecer? O procurador-geral vai pedir para que vai analisar os autos e vai verificar. Se for o caso de promoção de ação penal, ele vai pedir para que um outro promotor de justiça ofereça a denúncia. Se ele, procurador, entender que é o caso de arquivamento, ele vai pedir o arquivamento e o juiz é obrigado a aceitar. Diga. O recurso é o recurso de ofício. O recurso de ofício é aquele recurso que o próprio juiz recorre da sua decisão. Tá? Então, quando eu pedir o arquivamento de um crime contra a economia popular, né, quando o juiz arquivar, ele mesmo tem que recorrer dessa decisão. Tá? Diga. E no caso do recurso de revisão perante o colégio de procuradores? Vou falar da revisão, a pergunta é, e a revisão perante o colégio de procuradores? Está logo em seguida. Então, havendo reforma, os autos serão encaminhados para o PGJ. Ou seja, se o juiz não concordar com o arquivamento, ele manda para o PGJ. O PGJ, se achar que é o caso de oferecimento de ação penal, designa um promotor de justiça para oferecer a denúncia, tá? Vou botar aqui. O arquivamento promovido pelo PGJ sujeita a sua decisão ao Colégio de Procuradores por pedido de revisão do legítimo interessado. Então, você que é legítimo interessado em que aquele inquérito não seja arquivado, da decisão do PGJ que pediu o arquivamento, eu posso entrar com uma revisão para o Colégio de Procuradores. Colégio de Procuradores, tá? Por pedido de revisão do legítimo interessado. E a ação penal subsidiária só poderá ser proposta em caso de inércia do MP em oferecer a denúncia no prazo legal. Então, a ação penal subsidiária, ela só é proposta se o Ministério Público, naqueles prazos legais, réu preso e réu solto, não oferece a ação no prazo legal. Caso em que eu possa entrar com a ação subsidiária. Se o Ministério Público não oferece denúncia, mas pede o arquivamento, eu não tenho como entrar com a ação penal subsidiária, tá? O que eu posso fazer é continuar a investigação, encontrar novas provas para que o acusado seja responsabilizado. Arquivamento não faz coisa julgada material. O que significa não fazer coisa julgada material? O inquérito pode ser arquivado a primeira vez, se encontram novas provas, ele é arquivado de novo, até que finalmente numa terceira
vez ele é aberto com novas provas e ele vai, desta vez, provar a autoria e a materialidade daquele crime e vai dar ensejo a uma ação penal. Então ele não faz coisa julgada, mas mesmo arquivado, o delegado poderá prosseguir nas investigações, já que o arquivamento não faz coisa julgada material. O arquivamento faz coisa julgada formal. Se eu tiver novas provas que provam a autoria e materialidade daquele crime, eu vou então pedir para que seja reaberto aquele inquérito, que nada impede a realização de novas diligências para encontrar novas provas e reabertura daquele inquérito policial. O arquivamento e a extinção da punibilidade. Agora, muito cuidado com o que eu vou explicar aqui. Extinta a punibilidade na fase de inquérito, o juiz deve, por cautela, decretar o arquivamento dos autos. Então, dê um exemplo aí, professor. Vamos lá. Imaginemos que é um crime de ação penal pública. Um crime de homicídio. O crime de homicídio prescreve 20 anos. 20 anos depois do fato, se descobre quem é o autor do crime. Ora, extinta a punibilidade por qualquer forma de extinção da punibilidade, prescrição, anistia, graça, indulto, morte do autor do fato, né? Decadência, né? Perempção, depois a perempção, a própria prescrição, qualquer uma dessas causas de extinção da punibilidade, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento do mérito? Não, ele vai decretar o arquivamento dos autos, em razão da extinção da punibilidade. E não o contrário, ou seja, extinguir a punibilidade e decretar o arquivamento dos autos. Por quê? Porque se ele pede o arquivamento dos autos em razão da extinção da punibilidade, ele permite à parte o uso da súmula 524, que é justamente a busca de novas provas para provar a autoria e materialidade daquele crime. Então, o que diz que é havendo novas provas, que é o seguinte, ó, súmula 524 do STF, do Supremo Tribunal Federal, dispõe a súmula 524 do Supremo, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, eu arquivo o inquérito pela extinção da punibilidade do crime de homicídio. E se tiver novas provas de outro crime, eu poderei pedir a reabertura do inquérito. Porque se eu extinguir a punibilidade, depois, pela punibilidade, não der, dizer assim, olha, está extinta a punibilidade pela prescrição, vamos supor. A prescrição de um crime de lesão corporal simples. E além daquele crime de lesão corporal simples, ele praticou um homicídio, que só prescreve 20 anos. Então eu tenho uma lesão corporal simples, cujo prazo prescricional é de 2 anos, ou de 3 anos, que agora com a reforma passou a ser 3 anos, o prazo mínimo da prescrição. E, consequentemente, eu tenho um outro crime em concurso, que é um crime de homicídio que prescreve 20 anos. Ora, se eu extinguir a punibilidade no inquérito, eu impeço que ele busque novas provas para provar o homicídio que está em concurso com a lesão corporal. Então, vocês têm que ter cuidado, quando o juiz arquivar o inquérito, arquivar pela extinção da punibilidade, e não extinguir a punibilidade pelo arquivamento, para evitar que haja o impedimento da busca de novas provas. Bom, não indiciamento por prerrogativa de função. Perigo. Existem pessoas que não são indiciadas em inquérito policial porque tem prerrogativa de função, por foro especial. A pessoa
ter aquela proteção, né? Legal. Bom, então vamos lá. Não indiciamento por prerrogativa de função. O artigo 41. Gravata tá ok? Tá certinho aqui a gravata? Tá? Beleza? Tu tá entendendo tudo? Mais ou menos? Tá muito rápido? Quer falar mais devagar? Tá tranquilo, beleza. Ok. Vocês acharem que eu estou muito rápido, porque também o pessoal que vai assistir em casa não vai entender também. Então, doutor, por favor, vá devagar. Não indiciamento por prerrogativa de função. O artigo 41, inciso 2 da LOMP, Lei Orgânica do Ministério Público, prescreve que os membros do MP não podem ser indiciados em IP. Não pode, então, promotor e procurador não pode ser indiciado em IP. Se algum membro do MP praticar um crime, cabe à autoridade policial remeter os autos ao PGJ. É mesmo, professor? É. Eles não podem ser indiciados em inquérito policial. Isso não impede sua prisão em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade comunica o fato em 24 horas ao PGJ. Imaginemos que um promotor de justiça tenha matado a própria mulher. Descobre que a mulher está tendo um caso extraconjugal. Leva ela para um balneário, onde nada é suspeito, a pretexto de haver uma lua de mel. E depois, eles simulam um latrocínio. De repente, ele leva a mulher para um local ermo, para supostamente namorarem à luz do luar. Chegam 2 assaltantes contratados por ele, matam a mulher, roubam o relógio Mido Multifor, que ela estava usando, e ele então denuncia para a polícia como se ele tivesse sido vítima de um assalto e a mulher tivesse sido assassinada. Depois se descobre que o promotor, na verdade, foi quem mandou matar a mulher. Nesse caso, temos aí um crime inafiançável, em que a autoridade prende em flagrante delito, comunica o fato ao PGJ para que sejam tomadas as providências cabíveis. Com referência aos juízes, é uma das prerrogativas não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, a autoridade deverá comunicar ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, nós tivemos um caso de um juiz que foi no supermercado, eu acho que vocês viram, isso foi divulgado em todo o Brasil, e lá no supermercado se desentendeu com o vigilante, era o funcionário, era o segurança, né? E lá ele, num acesso de fúria, atirou e matou o segurança. Lógico, sendo um crime inafiançável, a autoridade vai comunicar o fato, né, ao presidente do tribunal, a quem esteja vinculado de acordo com o artigo 33, inciso 2 da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Vão aprendendo essas peculiaridades, gente. Não indiciamento é uma coisa, não prisão em flagrante por crime afiançável é outra. E a possibilidade de prisão em flagrante por crime inafiançável é outra totalmente diferente. O não indiciamento pela polícia não significa que ele não vai responder um inquérito perante o Ministério Público, um deputado federal não vai responder um inquérito perante o Supremo Tribunal Federal. O fato é que, como ele tem foro por prerrogativa de função, o fato será apurado, não através da polícia judiciária, mas na instância competente. Tá certo? Muito bem. Assim, os juízes e promotores, também os deputados federais, estaduais, senadores, ministros e secretários, têm foro especial por prerrogativa de função. Então, deputado, senador, mesma coisa. Se ele for praticar um crime afiançável, ele não poderá ser preso em flagrante. Se ele praticar um crime inafiançável, ele poderá ser preso em flagrante. A prisão dele, no caso de crime inafiançável, será feita a prisão em flagrante, mas será comunicada imediatamente à Câmara dos Deputados, que decidirá pela soltura ou não daquele deputado ou daquele senador.
Se for deputado, Câmara dos Deputados. Se for senador, Senado. Quando se tratar de prefeito, também com foro especial, os inquéritos são presididos por delegados regionais e remetidos ao PGJ para denunciar ao Tribunal de Justiça. O prefeito é investigado por um delegado regional. Né? E essa investigação é encaminhada para quem? Para o procurador-geral. Ele que tem a prerrogativa de denunciar o prefeito, porque o prefeito ele só pode ser denunciado pelo procurador-geral, ou o procurador-geral designa um promotor ou um procurador, e ele vai oferecer a denúncia perante o Tribunal de Justiça, por crime. Professor, e o prefeito nas ações de improbidade? Nas ações de improbidade, o prefeito deve ser processado pelo promotor da comarca perante o juiz de direito. Tranquilo. E na ação civil pública, mesma coisa. Promotor de justiça denuncia, move a ação civil pública contra o prefeito, contra a prefeitura, perante o juiz de direito. Tá bom? É só prerrogativa em relação à prática de crimes. Meios de investigação no crime organizado. Perigo. Perigo porque nós temos aqui uma peculiaridade. O crime organizado, ele permite uma série de instrumentos que normalmente nós não temos em outros crimes. Por exemplo, os meios de obtenção de prova com autorização judicial são, no crime organizado, ação controlada, acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais, captação e interceptação ambiental e infiltração policial. Vamos repetir. Os meios de obtenção de prova com autorização judicial. Ah, professor, quer dizer que a polícia pode fazer isso aí, mas com ordem do juiz. Se não tiver ordem do juiz, essa obtenção de provas aqui é ilegal. Ilegal. Bom, então nós temos ação controlada, acesso de dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras, eleitorais, captação e interceptação ambiental e infiltração policial. Vamos comentar cada um deles. Entrega vigiada. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos na Lei 11.343/06, que lei é essa? Lei de drogas. Nova lei de drogas. São permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido MP, os seguintes procedimentos investigatórios. Então, a entrega vigiada, ela também é permitida na lei de drogas. O que é a entrega vigiada? Vamos lá. Entrega vigiada compreende a infiltração por agentes de polícia em tarefa de investigação construída pelos órgãos especializados pertinentes. Então, você pode pedir uma autorização para que um policial se infiltre naquela organização criminosa destinada ao tráfico internacional de drogas, e ele vai estar lá praticando as condutas do tipo. Professor, mas ele não vai ser responsabilizado por tráfico de drogas? Não, porque ele é um agente infiltrado. Então ele está lá, ele vai colhendo as provas, ele vai batendo foto, ele vai ouvindo, vai gravando os depoimentos, e quando chegar o momento oportuno, ele age. A não autuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no Brasil com o objetivo de identificar e responsabilizar o maior número possível de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Só um minutinho. Então você está lá. Primeiro, ele é um agente infiltrado. Ele está praticando a conduta de tráfico? Tá. Está ajudando a organização? Tá. Mas ele está ali para colher provas. Então, esse instituto da entrega vigiada, ele compreende infiltrar o agente, e o agente está lá infiltrado, não autuar o cara
os caretas, até que ele colha a maior quantidade possível de provas para poder apreender as drogas, maior quantidade possível, e prender a maior quantidade possível de traficantes. Diga lá, você quer perguntar? O senhor quer perguntar? Alguém quer perguntar aqui? A senhora, eu vou castigar. Vou preparar aquela prova, tenta próximo semestre para ela. Essa aqui que se meteu na frente da filmagem vai fazer a prova. Qual é a prova que a gente vai dar para ela? Não restará pedra sobre pedra. Bom, vamos lá. Então entenderam isso aqui? O cara se infiltra lá, participa da organização criminosa, não está praticando crime, porque há autorização judicial para que ele faça isso, há uma autorização judicial. Ele vai, segura, está mantendo contato com a polícia, né? Olha, tal dia vai chegar um carregamento grande de droga e tal. Não autua ainda não, segura a autuação. Diga, o senhor ia perguntar, depois esqueceu. Não ia, mas agora vai. Então vai. Pergunta é, qual o limite? Não existe limite, tá? Existem investigações que são feitas pela Polícia Federal de 6 meses, 1 ano, antes da polícia dar o bote. Se você me perguntar, professor, há um limite, o juiz pode até fixar um limite, mas não há, de acordo com a investigação. Sim. Ele está com um agente. A pergunta é: o que ele pode fazer? Ele está com um agente infiltrado, ele pode fazer tudo. Tudo. Pode traficar, pode vender droga, ajudar lá na máquina de produção de droga. Ele não vai sofrer nenhuma punição, porque ele está com um agente infiltrado. Tá bom? Investigação defensiva. Se caísse na prova, a pergunta, o que é investigação defensiva? O que você falaria? O que você responderia? Pergunta de prova. Não, claro, o que está aqui tudo bem, a possibilidade de o imputado realizar diretamente a investigação do crime. Hoje em dia se fala nisso. A investigação defensiva. Além da polícia estar investigando o cidadão para provar a autoria do crime, materialidade do crime contra ele, eu posso também ter a investigação do imputado, do acusado, do indiciado, diretamente ou através de um detetive, investigar o crime por meio de seu defensor, ou por meio de um detetive, ou por meio de um investigador, para reunir elementos de convicção que lhe sejam favoráveis. Ele vai reunir elementos favoráveis para ele. Ele vai mostrar que ele não praticou aquele crime, porque no dia do crime ele estava em tal lugar. E vai atrás dessas provas. E se as provas foram plantadas contra ele, naquele que nós chamamos flagrante preparado, ele vai desmascarar as provas. E isso só pode ser feito através de uma investigação. E isso é possível através da investigação defensiva. É legal. É legal a investigação defensiva, é legal. Está prevista. Intimamente relacionada aos princípios da igualdade e da ampla defesa, a investigação defensiva representa ainda uma forma de equilibrar o atual movimento de atribuir poderes investigatórios para o Ministério Público. Ora, se o Ministério Público tem poder investigatório e a polícia investiga para provar a autoria e materialidade da pessoa, muito justo que a pessoa possa também investigar para provar sua inocência. Não vejo nada demais, desde que as provas sejam lícitas. Ok? A pergunta é, se na investigação defensiva a pessoa grava uma conversa, ora, nós temos que ter muito cuidado com essas questões das escutas ambientais. Que, como nós vimos há pouco, a escuta ambiental deve ser feita com autorização judicial. Então, você pode gravar uma conversa? Pode. Sem autorização judicial? Pode. Mas
aquela prova tecnicamente é ilícita. Mas você vai me perguntar, mas professor Franklin, existe o princípio da proporcionalidade das provas, em que mesmo sendo ilícita, se ela for a favor do réu, ela poderá ser considerada. Existe esse princípio? Existe. Mas, muito cuidado, porque assim como o tribunal pode considerar que a prova é proporcional e pode aceitar a prova, ele pode não aceitar. O mais conveniente é que você peça uma autorização judicial